No início da noite de 17 de julho de 2007, uma tragédia chocou o país. Um Airbus que fazia o voo 3054 da TAM não conseguiu pousar na pista do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e colidiu com um prédio do outro lado da Avenida Washington Luiz. A identificação das vítimas foi lenta e difícil, devido à explosão e o incêndio que se seguiu. Além da análise da arcada dentária das vítimas e de documentos encontrados no local do acidente, foi necessário recorrer à análise de a. Testes de DNA realizados a partir de fragmentos de pele das vítimas. B. Fotos retiradas pelos funcionários do aeroporto no momento do acidente. C. Testes de DNA realizados a partir da saliva das vítimas. Ou D. Testes de sangue retirados dos músculos das vítimas. Esta é uma questão que envolve engenharia genética e é bastante atual. Uma dica para resolver a questão é eliminar as alternativas que não podem ser corretas. Vamos, portanto, ver quais podemos tirar na solução pelas condições do acidente. A primeira a eliminarmos é a alternativa B. A leitura do enunciado permite a eliminação desta alternativa, já que foi dito que houve uma explosão e um incêndio. Assim, não seria possível utilizarmos este método de fotos para reconhecimento das vítimas. Portanto, a alternativa B está incorreta. Outra que podemos eliminar é a alternativa D. Novamente, devemos levar em consideração as condições dos corpos e a impossibilidade de usarmos essa técnica. Portanto, a alternativa D também está incorreta. Sobram, portanto, as opções de análise de DNA. Para chegarmos à alternativa correta, vamos conhecer um pouco sobre nossas células e material genético. Primeiramente, nós somos seres eucariontes. O que isso significa? Quer dizer que o nosso material nuclear está organizado, envolvido por uma membrana, a carioteca ou membrana nuclear. Dentro do núcleo encontramos a cromatina, que é o conjunto de cromossomos formados pelo DNA e estonas, que são proteínas. Cada cromossomo é uma longa fita de DNA, que é sustentado pelas estonas. Cada pedaço de DNA que contém informações genéticas para a síntese de proteínas chamamos de gene, ou de gen. A espécie humana tem 46 cromossomos, que ficam em pares. Cada par de cromossomos é chamado de cromossomo homólogo. O DNA lembra uma escada em espiral, e é formado por duas cadeias helicoidais com milhões de nucleotídeos. Se compararmos com uma escada, nos corrimãos temos o açúcar, que no DNA é a desoxirribose, e o ácido fosfórico. E nos degraus seriam as bases nitrogenadas, que ficam unidas por pontes de hidrogênio. Cada indivíduo tem uma sequência de repetições de bases que são únicas e herdadas dos pais. Todos nós recebemos metade da sequência do pai e outra metade da mãe. O nosso DNA funciona como uma identidade genética, pois é único. Fingerprint, em inglês, quer dizer impressão digital. Este termo é empregado pois a carga genética que cada indivíduo carrega é única, e assim como a impressão digital, a análise do DNA permite que tenhamos um arquivo pessoal, que é único e impossível de se encontrar repetido. Para os gêmeos idênticos, as diferenças são mínimas, mas elas existem. Para determinarmos o fingerprint, devemos extrair uma amostra de material genético, em uma célula que possua DNA intacto, pode ser amostra de sangue, pele ou saliva. Esta amostra precisa ser clonada. Para isso, é utilizada a técnica do PCR. Esta técnica permite a multiplicação do DNA das partes que são utilizadas para o fingerprint. Com a amostra de DNA clonada, ele é corado e submetido à eletroforese. Esta técnica separa as partículas de acordo com a massa e carga elétrica. O DNA tem carga negativa, portanto, tendem a migrar para o polo positivo do sistema. Após a utilização desta técnica, teremos as bandas de repetições do indivíduo. Estas bandas de repetição devem apresentar metade de repetições da mãe e outra metade do pai. Por isso, sempre utilizamos também amostras de parentes, para termos com o que comparar a amostra em questão.
Esse tipo de análise pode ser aplicado em diversas ocasiões, desde testes de paternidade até como ferramenta da polícia para investigação de crimes, busca e eliminação de suspeitos e identificação de vítimas. Agora que entendemos como os testes de DNA são realizados, vamos voltar à questão, onde são apresentadas as seguintes alternativas. A. Testes de DNA realizados a partir de fragmentos de pele das vítimas. Primeiro, precisamos saber que esse tipo de teste é caro, portanto, não será utilizado como primeira opção em investigação de identidade. Por isso, na questão é colocado que houve análise de arcada dentária e documentos antes de aplicação de outros testes. Por conta das proporções do acidente em que houve explosão e incêndio, muitos corpos de vítimas não puderam ser reconhecidos pelos processos acima descritos. Por isso, os testes de DNA foram importantes. Neste caso, a integridade dos corpos também é fator fundamental, que permitiria apenas a extração de amostras de tecidos ou fragmentos de pele. B. Fotos retiradas pelos funcionários do aeroporto no momento do acidente. Como dito anteriormente, as condições que ocorreram acidentes não permitiriam esse tipo de identificação. Como disse no começo, essa alternativa está incorreta. C. Testes de DNA realizados a partir da saliva das vítimas. Aqui temos uma pegadinha. Você poderia ficar em dúvida por saber que a identificação deveria ser por meio da análise de material genético. Porém, novamente devemos levar em consideração as proporções do acidente e as condições dos corpos, que não permitiria a presença de saliva. Por isso, essa alternativa também está incorreta. E a D, exames de sangue retirados dos músculos das vítimas. Como foi dito no começo, devemos levar em consideração as condições dos corpos. Por isso, essa alternativa também está incorreta. Portanto, a alternativa que responde corretamente à questão é a alternativa A, e a questão está encerrada.